Bom, situação, né? E nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde Felipe Fernandes, que é economista formado pela Universidade São Judas Tadeu de São Paulo, especialista em finanças pessoais e ciência do consumidor. Com ele vamos falar sobre o auxílio emergencial de R$ 600 liberado pelo governo, que está sendo feito em partes. Bom, Felipe, nós vimos aí com a Sabrina que até ontem 25 milhões de brasileiros já receberam auxílio, mas tem muita gente ainda para receber e pior, muita gente encontrando dificuldades para pegar esse dinheiro que é tão importante nesse momento. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Celso, Boa noite. Michele, obrigado pelo convite. É verdade, Celso, o que a Caixa Econômica disse na última coletiva para a imprensa, então Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, ele falou que as pessoas estão indo na Caixa Econômica mais para perguntar do que para receber. Então, quer dizer, as pessoas têm muita dúvida ainda de como as coisas funcionam. Portanto, iniciativas como essa, a gente falar sobre essas dúvidas é super importante para que as pessoas entendam como é que funciona a dinâmica. Então vamos lá. Felipe, quem tem direito ao auxílio emergencial e como que vai funcionar essa ajuda de R$ 600 aos trabalhadores informais? Vamos lá. Para a gente entender, Michele, quem tem direito, está dentro do critério da lei, é muito simples. Você separa em duas partes. Primeiro é a ocupação. Então, se a sua ocupação for o MEI, que é o microempreendedor individual, se você for um autônomo, se você for um trabalhador informal ou um desempregado, a lei entende que você é elegível a receber. Então, você olhou qual que é a sua ocupação. Depois é o seu perfil, no ponto de vista de idade. Então, você tem que ter 18 anos ou mais, né, com CPF válido. A sua renda em 2018 não pode ser maior do que 28.559, não pode ter sido. E a renda atual não pode passar de 3 salários, quando eu falo atual da família toda, 3 salários mínimos, que é R$ 3.135. Ou você pega a renda per capita, que é a soma da renda de todas as pessoas da família, divide pela quantidade e não pode ultrapassar R$ 522, que é meio salário mínimo. Então você analisou a ocupação, analisou o seu perfil e agora tem alguns pontos que eliminam. Quais são esses pontos que eliminam? O primeiro, você não pode, obviamente, ter um trabalho formal, porque o governo entende que você tem uma renda fixa. Você não pode ter aposentadoria, por exemplo, você não pode ter uma transferência de renda do governo, seja ela um auxílio-doença, o seguro-desemprego. A única transferência permitida é o Bolsa Família. Portanto, pessoas que recebem Bolsa Família vão receber o auxílio emergencial, mas não os dois juntos, ou um ou outro. Então, o sistema faz uma leitura, aquele valor que for maior é o que a pessoa irá receber. O Felipe, eu vou te fazer uma pergunta até num tom crítico, porque tenho acompanhado muito pessoas... parece que muitas vezes quem toma a decisão está numa bolha e não conhece a realidade mesmo do brasileiro. Existem muitas pessoas desempregadas que precisam do dinheiro, estão aguardando esse dinheiro há muito tempo, ou não tem um celular, ou se tem um celular, não tem a internet, ou não tem o dinheiro para recarregar o celular e entrar num aplicativo, ou de repente ele fica... Se ele depender só da tecnologia, ele não vai conseguir pegar esse dinheiro. Então, para quem está em casa agora, por exemplo, que não tem o celular, não tem a internet, não tem como se inscrever num aplicativo, como ele deve fazer para receber esse dinheiro sem se expor, claro, aos riscos da Covid-19? Claro, Celso, acho que é um ponto importantíssimo esse. O ponto de não ter crédito, as operadoras de telefonia fizeram uma parceria com o governo. Então, se você não tem crédito no celular, você consegue tanto baixar o aplicativo como navegar sem ter crédito. Perfeito. Então, acho que isso é ótimo, ajuda bastante. É muito importante, Celso, caso você não ter acesso, você procure aí sim, neste caso, uma lotérica, segundo a Caixa Econômica, que podem te ajudar a fazer isso. Embora a própria Caixa, em entrevista, disse que não há um problema, segundo eles, de acesso à internet ou celular. Então, o problema que a gente entende agora, eu entendo o seu ponto, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, eu preciso receber, as minhas contas chegaram, e é verídico isso. E o tempo está passando. Sem dúvida alguma. E todo mundo fala, puxa, está em análise, está em análise, está em análise. Você me permite dizer por que é que está em análise? Primeiro, a gente tem uma fila enorme de pessoas, imagina que seja uma fila mesmo, onde a Dataprev, que é a empresa que presta serviço para o governo, obviamente, ela que faz essa análise toda. Ela vai pegar todos os CPFs, ela vai fazer um cruzamento com a Receita Federal e todas as bases de dados do governo para entender se essa pessoa tem direito ou não. Então, feito isso, imagina que são milhões de pessoas, isso naturalmente leva um tempo, embora, Celso, o governo previu que seria 5 dias uma resposta de uma pessoa.
eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: eu estou há 2 semanas esperando. Então. Vi depoimento sobre isso hoje, né, de pessoas que estão precisando do dinheiro há 2 semanas e não tem a menor resposta, até porque o argumento ainda está em análise. E o medo das pessoas e depois que passar essa análise, caso for negado, o que eu faço? Na última coletiva da Caixa também, agora, caso for negado o seu benefício, você pode questionar, você pode requerer novamente. Portanto, não tem um botão lá, você clicar requerer. O que você tem que fazer é um novo cadastro. Então, você faz um novo cadastro, dependendo do motivo que foi negado, como, por exemplo, dados inconsistentes. Muitos cadastros lá não têm CPF na base. Segundo o ministro Onyx, não são 1.000 ou 2.000, são 10 milhões de cadastros sem CPF que provavelmente estão processando e não está dando inconclusivo que falta dados. Ou pessoas que disseram ser chefes de família, mas não colocaram quem são as pessoas da família. E agora você vai ter a oportunidade depois de solicitar. A propósito, eu já falaria hoje para as pessoas atualizarem o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Porque já tem agora uma versão nova que foi disponibilizada pela Caixa, atualiza o seu aplicativo e você acompanha por lá. Então, vamos lá. O passo a passo para pedir esse auxílio emergencial, Felipe Fernandes, como que é? Bom, você tem 2 caminhos. O primeiro é pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que você baixa na Play Store ou na Apple Store, dependendo do seu telefone. Muito cuidado, porque o criador do aplicativo é a Caixa Econômica Federal. Tem muitos fakes já falsos, tem fake né? disso também? Já pegaram. Mais de 70 mil pessoas tentando de todos os lugares, inclusive de presídios, tentando receber esse valor. Então, muito cuidado. E também pelo site auxilio.caixa.gov.br. Por lá você consegue não só fazer o cadastro e a requisição, que é a mesma coisa, como também acompanhar o status de como é que está a sua situação. Se por acaso, puxa, meu CPF deu problema, apareceu com alguma restrição do ponto de vista da Receita Federal, você pode acessar receita.economia.gov.br e por lá você consegue regularizar. Lembrando que a Receita Federal automaticamente já regularizou milhares de CPFs que estavam com pendência eleitoral. Ah, sim, é verdade. Então, me fala uma coisa, Felipe, você como economista, né? Quão importante é esse auxílio emergencial para evitar o colapso financeiro, não só da vida, né, dessas pessoas, mas da economia? Importantíssimo, Michele. Então, quando a gente fala de economia e saúde, são coisas que caminham lado a lado. É importantíssimo uma nação próspera, uma nação que o indivíduo tem um trabalho, que essa roda gire. O que acontece? O governo, obviamente, ele está tentando e está fazendo o que pode para socorrer as pessoas, né? Então, como é que ele faz isso? Através de uma renda. Então, a renda, Michele, em economia, a gente fala que é um embrião importantíssimo para que você sustente uma economia, não tanto a longo, mas a curto e médio prazo também. Então, o governo, claro, que primeiro, vejo eu, está tentando ajudar as pessoas mesmo, mas também visa fazer uma injeção de 98 bilhões de reais. Esse é o valor da estimativa que o Ministério da Cidadania passou no início. A gente está falando do PIB total do estado do Amazonas. Então, é uma injeção considerável também na economia. Uma pena que a burocracia seja tão grande, né, e a pessoa demore tanto tempo para pegar um dinheiro que é tão importante para esse momento de pandemia, de isolamento e de falta de trabalho. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, tá? Com o nosso querido Felipe, que é economista. Bom, vamos continuar aqui, temos 2 minutos e meio para terminar a nossa entrevista, Felipe Fernandes. Mais de 5,5 milhões de brasileiros com renda até meio salário mínimo são elegíveis, então, para receber esse benefício, certo? Não tem conta em banco, essas pessoas não têm conta em banco, não têm acesso regular à internet. E aí, como que esse auxílio pode chegar para essa parte da população? Eles têm que ir pessoalmente, então, na Caixa ou pedir ajuda para alguém? Bom, Michele, e as pessoas que não têm conta em banco, segundo a Caixa também, eles estão fazendo a maior bancarização do país, né, da história, eles dizem. Está sendo criada uma conta poupança social digital para essas pessoas automaticamente, porque caso ela já tenha o cadastro único e não tenha nenhuma conta lá informada, essa conta poupança já é criada automaticamente. Inclusive, caso o seu cadastro esteja errado, tenha algum problema, o dinheiro volta, né? Imagina que o governo faz a transferência, volta para
para a União, automaticamente é aberta essa conta também digital para que essa pessoa possa movimentar. Ela pode movimentar através de outro aplicativo, o aplicativo chama Caixa Tem, teria que baixar esse aplicativo e usar por lá, é a orientação que a Caixa Econômica deu atualmente. Né? Tá. Os terminais da Caixa, no caso as lotéricas e por aí, são os pontos oficiais, digamos assim, que a Caixa estabelece para quem não tem nenhum contato e nenhum tipo de acesso à internet. Embora já deixaram claro em entrevista de que não é o problema segundo o que eles colocaram com acesso, Michele. E voltando à questão do esporte, a gente vê esse conflito entre economia e saúde, que não deveria ser um conflito, um trabalho conjunto, mas também existe no esporte o desejo das federações, dos clubes de voltar rapidamente e as diretrizes da saúde orientando para que não volte. Que panorama você faz da economia no esporte com essa pandemia? Olha, Celso, quando a gente fala de esporte, a gente fala que existe também muito investimento por detrás. Existem muitos contratos, existem marcas, existem emissoras, existem uma série de negociações que ninguém esperava que fosse acontecer. Então, imagino que são vários cheques que estão aí para ser compensados e serem pagos, digamos assim, que surge essa dúvida. Então, é claro que existe o interesse, sim, de que a roda volte a girar, os estádios voltem a encher, a renda volte, né, para onde eles esperavam, mas também existe a preocupação com a saúde que é legítima e precisa ser respeitada. Então, precisa encontrar um caminho de se equalizar isso. Ai, que pena que acabou o nosso tempo aqui com o Felipe Fernandes, economista especializado em finanças pessoais e ciência do consumidor. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui. Um abraço para o Flávio Humberto, nosso querido telespectador também. E seja sempre bem-vindo. Seja sempre bem-vindo.